Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar da Nova Escola. A gente vai falar sobre currículo em tempos de isolamento, esse momento bastante delicado e singular que a gente tem vivido. Eu sou Karina Padial, eu sou coordenadora pedagógica da área de formações da Nova Escola, e hoje quem vai fazer esse webinar, então eu apresento aqui a Ana Lígia, ela é gerente pedagógica da Associação Nova Escola, e ela que vai compartilhar com a gente essa ferramenta que Nova Escola produziu e tem trabalhado, que é uma planilha com habilidades selecionadas a partir da BNCC, para que a gente possa olhar para o planejamento, olhar para os currículos das redes, de maneira a entender como que a gente pode fazer uma seleção, entendendo que certamente as cargas horárias aí das redes vão precisar ser revistas a partir desse momento que a gente está vivendo. Então, Ana, muito prazer em tê-la com a gente aqui virtualmente, e fique com a palavra agora para se apresentar. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos seguros e bem, aí sendo cuidados nesse momento tão atípico das nossas vidas. Estou aqui em São Paulo, assim como a Karina, mas cada uma nas nossas casas, né? Como a Karina falou, eu sou gerente pedagógica da Nova Escola, sou jornalista e pedagoga, estou na Nova Escola já há vários anos, espero poder contribuir com a reflexão de vocês nesse momento de repensar o trabalho nas redes, de repensar o trabalho nas escolas, pensar sobre a implementação da BNCC nesse cenário e dos novos currículos também. Então, espero que a gente tenha boas trocas aí ao longo da próxima 1h30. Obrigada. Muito bem, a gente vai começar aqui, vou voltar a projetar a minha tela, porque a gente vai começar convidando vocês para fazer uma reflexão com a gente. Então, vou pedir para que vocês acessem esse link que está aí na tela, menti.com. Nele, vocês vão precisar digitar um código, que é esse código que também está projetado, 107611. Com esse código, vocês vão poder responder a essa pergunta que está na tela, mas que também está nesse link que vocês acessarem. Então, que é, qual a palavra vem à mente quando você pensa na implementação da BNCC e dos novos currículos neste momento de aulas suspensas? A gente vai dar um tempinho para que vocês possam compartilhar as sugestões, as ideias de vocês. Enquanto isso, as palavras que vocês forem colocando vão originar uma nuvem de palavras aqui para a gente, em tempo real. Então, a gente vai poder conferir juntos essa nuvem de palavras. Eu vou deixar aqui mais um tempinho antes de trocar a minha tela, para que todo mundo consiga acessar. Lembrando que é esse site, menti.com, e esse código, 107611. Se alguém tiver dificuldade de acessá-lo, não estiver conseguindo, por favor, deixe aí sua questão, sua dúvida, sua dificuldade no chat aí do YouTube. Vamos, então, esperar mais um pouquinho. Estou vendo que as pessoas estão começando a entrar aqui, estão começando a acessar. E a gente já coloca aqui na nuvem de palavras para que vocês possam acompanhar as respostas que todo mundo está deixando. Então, para quem não está conseguindo acessar, é www.menti.com e o código é 107611. Eu vou colocar lá na nuvem de palavras, vou parar de compartilhar aqui rapidamente. A gente já está recebendo várias contribuições, vocês vão poder olhar aqui com a gente.
Ó, as palavras que ficam em tamanho maior na tela são justamente as palavras que... Opa, fiz só um minutinho. Aqui. São as palavras que as pessoas mais têm respondido. Então, o que o pessoal tem mais dito é que é um grande desafio, e é mesmo, a gente tem acompanhado várias redes nesse desafio. Escolhas também, né? As pessoas têm respondido bastante. Aprendizado para o aluno, acessibilidade, flexibilidade, também é uma palavra que tem aparecido, e outras aqui que têm ficado menorzinhas, como defasagem, adequação, também são pontos bastante importantes, reinvenção também. Ó, adaptação cresceu de tamanho aqui, tem mais gente falando que adaptação é a palavra que vem à mente quando a gente está falando de implementação de base. Também tem gente falando sobre dificuldade, criatividade, inovador, reaprender, perseverança, habilidades prioritárias, acho que isso a gente vai discutir bastante ao longo das próximas horas aqui, novidade, interação, super importante também. Acho que tem bastante coisa surgindo, outras palavras que estão ficando aí maiores, defasagem ganhou peso aí, ó, tem bastante gente colocando defasagem, desafio continua sendo a principal de todas, flexibilidade, adequação, adaptação, flexibilidade, escolhas. Muito bem, acho que a gente já tem aí um total de 51 respostas, é um número bastante expressivo e dá para a gente ter um panorama geral aí do que vocês estão pensando sobre esse momento, e a gente acha que tem bastante relação aqui com o que a gente vai apresentar. Então, eu vou passar a palavra à Ana, para que ela continue aí fazendo a apresentação com vocês. Só um minutinho que eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Obrigada, Karina. Sem dúvida, desafio é a primeira palavra que acho que está na cabeça de todo mundo aí, né, da maior parte das pessoas, e os outros termos todos são decorrência do desafio que a gente tem nas mãos. A gente vai, as ideias que a gente vai apresentar para vocês hoje, que a gente vai discutir, é muito na tentativa de tentar colaborar com esse desafio que vocês têm em mãos, trazer o que a gente está pensando, trazer alguns instrumentos e ferramentas que talvez possam colaborar. Karina, você vai apresentar, né? Vou compartilhar aqui. Por favor. Bom, então eu quero começar resgatando um pouco como que a gente chega nesse momento, né? De onde a gente vem, por que a gente está falando sobre isso, que história que a gente traz aqui para vocês. E acho que a principal iniciativa da Nova Escola que se conecta ao momento que a gente está conversando aqui hoje é o nosso projeto de planos de aula, que foi iniciado em 2017 e que no ano passado a gente terminou a publicação de 6.000 planos de aula. São planos de atividade na educação infantil e planos de aula do ensino fundamental desses componentes, matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia e inglês. Esses planos todos estão disponíveis gratuitamente no nosso site, no novaescola.org.br/plano de aula, e ao produzir esses planos, nós vivemos muito de perto o exercício que vocês todos vivem na implementação do currículo dentro da sala de aula. A diferença é que, em vez de dar uma aula, nós estávamos produzindo aulas e atividades que pudessem servir de inspiração para quem fosse dar essas aulas depois, quem fosse tentar dar aulas alinhadas à base aos novos currículos, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente viveu isso tudo, e desde então, desde 2017, a gente vem pensando sobre quais são os desafios que Secretaria de Educação, que outras organizações que atuam na área da educação, que gestores e professores têm nesse esforço de levar as novas diretrizes da base para dentro da sala de aula. Pode passar, Cá, por favor.
Aqui eu trouxe só para vocês, para quem não conhece ainda, ter uma ideia de como é a carinha, né, dos planos de aula disponíveis no site. Então, a gente tem uma página de busca, que você pode buscar pelo componente, pelo tema, pode colocar a habilidade no campo de busca, ou pode ir por ano, por faixa etária, enfim, da maneira que quiser, e aí encontrar os planos de aula que atendem ao tema que vai ser trabalhado, né? Esses planos de aula todos, eles carregam uma série de premissas. Pode passar, Cá. Que são o nosso esforço de traduzir para as aulas o que a Base Nacional traz de convite para rever as práticas de educação no Brasil, né? Então, a primeira questão é que esses planos de aula foram produzidos por professores. Então, a gente teve 600 educadores do Brasil todo que produziram, foram selecionados, contratados, participaram de formações com a gente. Não sei se tem algum deles aqui participando, acompanhando, mas caso tenha, podem se manifestar aí no chat, por favor. E eles construíram esses planos com a gente, trazendo para dentro desses planos essa visão de professor para professor, essa conversa legítima de alguém que conhece a prática na sala de aula, que o tempo todo se coloca no lugar de um professor que vai aplicar aquela atividade em outra sala de aula. Então, essa foi nossa primeira premissa. A segunda foi olhar, então, para a base, para entender como que a base, em cada um desses componentes, poderia ser traduzida dentro das aulas, respeitando sempre a realidade da escola pública brasileira. Esse é o nosso norte, né? Trabalhar com, fornecer ferramentas, fornecer ideias, compartilhar sugestões que funcionem dentro da escola pública. Então, para garantir isso, além de ter os professores trabalhando junto com a gente também fez testes com municípios que foram nossos parceiros, para garantir que os planos de aula, que as ideias que nós estávamos tendo, junto com os times de autores que trabalharam com a gente, que elas funcionariam realmente na sala de aula. Então, os primeiros planos foram para as escolas, foram testados, nós observamos aulas e acompanhamos para ver se realmente estava fazendo sentido. E a última premissa, mas que perpassa muito do nosso trabalho, é que o aluno seja protagonista. Então, olhando para as competências gerais da base, para os textos introdutórios da base, né, que foram, lógico, serviram de inspiração para os currículos dos estados que vocês estão, tenho certeza, há um convite muito forte de que o aluno seja mais protagonista, de que ele tenha, dentro da escola e dentro da sala de aula, espaço para falar, espaço para refletir sobre a sua atitude cidadã, e que ali dentro da escola ele vivencie oportunidades que o ajudem também a viver, a agir, a atuar com qualidade fora da escola. Então, em todos os componentes, nós buscamos metodologias, referenciais teóricos, inspirações que nos ajudassem a colocar realmente o aluno como protagonista e que nos ajudassem a ajudar os professores nesse desafio que a gente sabe que é grande, de ser menos quem tem as respostas e mais quem consegue fazer boas perguntas e acompanhar os alunos nessa trajetória de aprendizado. Pode passar, Cá. Olhando para os nossos 6.000 planos de aula, né, a gente olhou para a quantidade de aulas, para a carga horária que cada componente costuma ter nas redes, então a gente foi fazendo uma média de quantas aulas existem por semana e ao longo de um ano letivo. Inglês, a gente só trabalha com o Fundamental 2, porque é o que está na base nacional, né? E aí a gente foi dividindo, então, entre todos esses componentes, quantos planos nós teríamos para cada um deles. Matemática e língua portuguesa, nós temos 1.500 planos. Ciências, história e geografia, 720 planos cada um. Inglês tem 300 planos e educação infantil, 500 planos, divididos entre os subgrupos etários que a Base Nacional apresenta. Então, entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Pode passar, Cá. Para produzir os planos de aula, a gente seguiu sempre esse caminho, e eu estou falando dele porque ele nos traz para o motivo da nossa conversa de hoje. A gente sempre, então, partia da base, das competências e das habilidades, olhava, então, o que a base está nos dizendo sobre o ensino desse componente, né? O que a base está dizendo sobre língua portuguesa agora? O que ela está indicando para a educação infantil? E aí a gente
pegava essas premissas mais de concepção pedagógica, de como a gente vai olhar para cada componente, e amadurecia isso também num documento que a gente chama de escopo e sequência. O escopo e sequência é o documento que vai basear a conversa que a gente tem aqui hoje. O escopo e sequência, lá no projeto de planos de aula, ele era como se fosse o nosso plano de ensino. Então, para cada habilidade da base, ou para cada objetivo da educação infantil, quantas aulas, quantas atividades são necessárias? Como que essa habilidade vai se desdobrar em objetivos de aprendizagem? E aí, você tem habilidades que uma habilidade só gera 10 aulas para ser atingida. E tem outras habilidades que se combinam em língua portuguesa, por exemplo, vocês vão ver, é um quebra-cabeças de habilidades, várias delas se combinando para, às vezes, ter uma aula ou uma sequência de aulas, né? Então, o escopo sequência dá esse passo muito necessário entre a base, ou os currículos, e a sala de aula, que no nosso caso eram as aulas sendo produzidas. Bom, depois de ter o escopo sequência, a gente selecionava e orientava o time que ia trabalhar em cada componente, e aí efetivamente produzia o material, lógico, contando com leituras críticas de especialistas, acompanhamento dos nossos assessores, que eram os líderes para cada componente, revisão, enfim, uma série de questões de imagem também para chegar no que vocês veem hoje no site. Então, a gente vai falar um pouco mais hoje, mais a fundo, sobre o escopo e sequência, que é esse documento que a gente utilizava para traduzir a base para uma quantidade e uma sequência de aulas, né? Pode passar, Cá, por favor. O escopo sequência, ele foi inspirado em alguns documentos que existem fora do Brasil, que chama Scope and Sequence, que indicam como levar o currículo para a prática, outros currículos de outros países, né? E olham para as questões de progressão, de amarração, por embasamento teórico, para os referenciais que indicam a progressão de cada tema que está sendo trabalhado no currículo. E também a gente se inspirou na metodologia de uma organização norte-americana chamada LearnZillion, que tinha feito lá planos de aula, inicialmente de matemática, com professores, para levar o Common Core, que é como se fosse a base dos Estados Unidos, né, para dentro da sala de aula. Então, nós aprendemos muito com eles, e aí começamos a criar o nosso próprio projeto aqui no Brasil, lógico, cheio de adaptações à realidade brasileira. O modelo inicial do nosso escopo sequência foi criado pela Kátia Smolli, que hoje é diretora do Instituto Reúna, né? E que trabalhou com a gente como consultora no primeiro componente, que foi a matemática. A Kátia foi estudar, então, todas essas referências internacionais e chegar a um modelo que funcionasse aqui para a nossa realidade de tradução da base. E depois a gente adaptou esse modelo que a Kátia criou para cada um dos componentes. Cada um deles, e quando vocês receberem as planilhas, que hoje vocês vão receber os links de todas elas, né? Vocês vão perceber que cada um deles tem pequenas diferenças. E a gente fez questão de respeitar essas diferenças, porque cada componente na base é um pouco diferente, as nomenclaturas, a maneira de organizar, e além da base, a gente também sempre estava olhando para como os professores daquele componente lidam com essas questões. Então, tentando entender que mecanismo que funcionava melhor, que organização que era necessária para fazer sentido para cada uma dessas áreas. E aí, lembrando, né, no nosso caso, a gente tinha o olhar de currículo para a Base Nacional Comum Curricular. Então, o nosso escopo sequência, ele atende a todas as habilidades e todos os objetivos que estão na base. Quando você faz o cruzamento disso com os currículos dos estados ou dos municípios de vocês, é lógico que provavelmente nem todos os nossos planos de aula vão ser necessários, nem todas as linhas que estão nas nossas planilhas são necessárias, porque no caso de vocês, certamente tem habilidades que foram despriorizadas no currículo, talvez outras que entraram porque são mais importantes localmente, enfim, então é necessário que vocês entendam o que estava por trás desse documento, e é por isso que a gente está explicando aqui, até para que vocês possam pensar como que usos que vocês podem fazer disso que a gente agora está compartilhando com todo mundo, né? Pode passar, Cá. Quando iniciou esse período de isolamento social,
a gente olhou para esse documento que a gente tinha, e em parceria até com a Fundação Lema, e começamos a pensar, nossa, talvez a gente tenha aí um material que pode apoiar quem agora precisa selecionar os temas que vão ser trabalhados no isolamento. E também que pode apoiar as redes a pensar sobre a volta às aulas presenciais, né? Então, se a gente olhar para tudo isso que está no escopo sequência, que recorte que a gente poderia fazer para ajudar quem tem que ou selecionar conteúdos, selecionar aulas, ou elaborar novas aulas para esse período de isolamento. Então, a gente acionou essas consultoras que vocês estão vendo aí, a Beatriz Ferraz, Luciana Tenuta, Mazé Nóbrega, Lilian Bacic, Sandra Durazo, Cheryl dos Santos e a Judite Maída. Elas todas já tinham trabalhado com a gente nos planos de aula, portanto, estavam bem familiarizadas com o documento, e aí pedimos para elas que elas selecionassem, então, um conjunto de aulas, habilidades, objetivos, que pudessem ser trabalhados pensando na carga horária de um bimestre. Então, se você tivesse só um bimestre, o que deste ano que você priorizaria? Esse foi o exercício que elas fizeram. E aí, para cada um dos componentes, tem pequenas diferenças. Então, por exemplo, quando vocês olharem a planilha de língua portuguesa, vocês vão ver que tem mais aulas do que o que cabe em um bimestre. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que a carga horária de língua portuguesa costuma ser maior, então a gente também olhou para isso, né? O segundo é que a Mazé, ela teve um cuidado de oferecer mais aulas de indicar mais aulas do que é necessário, porque o professor tem que fazer um diagnóstico e saber em que ponto que a turma dele está. E é com base nisso que ele vai escolher quais aulas usar. Então, ela achou importante dar opções para o professor poder selecionar. Já em educação infantil, a seleção é muito mais levando em conta o que é possível e viável de ser adaptado para o trabalho em casa com crianças, né? Então, que tipo de atividade que os pais conseguem mediar com as crianças em casa e oferecer para as crianças. Tem algumas atividades que são muito específicas do ambiente escolar na educação infantil, né? Então, por exemplo, tem planos de atividade sobre adaptação. Você não vai falar sobre adaptação em casa, provavelmente, mas tem outros que falam sobre alimentação. E aí, uma atividade que fala sobre alimentação, que é utilizada na escola no momento de alimentação, também pode ser utilizada pelos pais em casa, mesmo pelos pais que alimentam bebês, para colaborar com o desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas que estão em casa. Em matemática, a Luciana Tenuta teve um esforço grande de pensar, sim, o que é prioritário, mas também de pensar que temas que funcionam bem, que estão mais à tona, que vem mais à tona nesse período de isolamento social. Bom, então as pessoas estão lendo muitas notícias, estão tendo muito contato com os números, com gráficos, com progressões. Então, talvez a gente possa falar um pouco mais sobre probabilidade estatística. Então, ela também teve esse olhar do contexto. Mas, além de ter acesso às seleções que elas fizeram, vocês vão ter acesso às planilhas completas. Então, vocês vão ter o nosso escopo sequência completo com a indicação de quais habilidades as consultoras sugerem selecionar, mas vocês mesmos vão poder fazer as suas escolhas e as suas priorizações. Então, a gente acha que essa escolha tem que partir muito do contexto de cada rede, de cada escola e de cada sala de aula, né? Então, a priorização que funciona para um professor talvez não funcione para o outro, que já trabalhou certas habilidades no início do ano e que agora está num outro momento. Então, a gente optou por indicar a nossa seleção, mas dar acesso ao documento completo para que vocês também tenham condições de fazer suas próprias seleções de acordo com o contexto aí de cada uma das redes. Bom, então, vou finalmente apresentar a primeira planilha para vocês. Eu vou entrar mais fundo na planilha de matemática, apresentar com um pouco mais de detalhes para vocês, e aí depois vou passar rapidamente pelas outras planilhas e quero conversar um pouco com vocês sobre que usos vocês imaginam que as redes podem fazer desses documentos. Não se preocupem que vocês, repito, vão receber os links de todas elas,
por e-mail ainda hoje e vão poder também acessar e depois nos mandar dúvidas, né? Então, na planilha de matemática, vou colocar aqui para eu conseguir enxergar também, a gente começa lá, as colunas que a gente tem na planilha, a primeira coluna é o nome da unidade, que seria como se fosse o título daquele capítulo, daquele conjunto de planos que a gente está trabalhando, conjunto de aulas. Aí depois a gente tem a ideia central, que resume um pouco o que vai ser trabalhado nesse conjunto de planos, a área temática, que também está presente na base, né? Então, se são planos que falam sobre números, sobre grandezas e medidas, sobre probabilidade estatística, sobre álgebra e assim por diante. Aí o Ana, Oi, eu só vou te interromper rapidinho, porque está bastante ruim para enxergar. Então, eu vou abrir o link, a gente consegue ir dando zoom nas colunas. Tá só bom. Um minutinho que eu vou... No slide seguinte, nos slides seguintes, eu deixei maior. Eu ia só explicar as colunas para depois a gente passar no detalhe, se você preferir. Tá bom, então vamos seguir aqui, depois eu compartilho qualquer coisa. Tá, se você preferir ir mostrando lá, não tem problema, eu posso ir falando aqui. Tá bom. Tá bom? Então, eu tô com a planilha aberta aqui. Beleza. Então, aí, a quarta coluna tem o código das habilidades. Então, vocês podem ver, por exemplo, que uma linha da planilha, às vezes, tem várias habilidades combinadas, né? Aí, os textos das habilidades e a quantidade de planos que a gente tem nessa unidade, nesse conjunto de planos. Depois vem o link de cada uma das aulas, que são os planos de aula que estão disponíveis lá no nosso site. Então, para quem, por exemplo, precisa produzir conteúdo sobre essas habilidades, também pode se inspirar lá nos nossos planos, tirar algumas ideias, ou produzir seguindo o que o plano propõe, ou só se inspirar e criar outras aulas. Aí depois vem essa parte que está mais alaranjada, bem à direita da planilha, que é a parte em que a gente indica a seleção feita pelas consultoras. Então, ali vocês vão ter uma coluna que indica se essa unidade foi selecionada ou não. Em alguns componentes, vocês têm mais duas colunas, que é a ordem em que essas aulas podem ser feitas e a justificativa para a escolha dessa unidade. Então, por que a gente sugere, por que as nossas consultoras sugerem que essa unidade seja priorizada? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está vendo. Bom, então, em matemática, vocês têm todas essas colunas. Nas outras planilhas, nos outros componentes, a gente tem pequenas diferenças. Então, acho que a gente pode voltar lá para a apresentação, Cá. E aí a gente entra um pouco no detalhe dessa planilha. Pode ir para a próxima, por favor. Bom, aí a gente já passou, né, por todas as colunas. Pode seguir. Pode seguir também, mais uma, por favor. Aí, quando a gente olha uma linha da planilha, a gente vai mostrar para vocês o detalhe. Nessa linha, então, a gente teria duas habilidades de álgebra sendo trabalhadas num conjunto de 5 planos. Então, aqui a gente consegue ver aquilo que eu falei lá no início, que uma habilidade, às vezes, precisa de várias aulas para ser contemplada. Cada aula dessas vai ter um objetivo de aprendizagem, que vai colaborar para que no final dessa sequência, ao longo de toda essa sequência, os alunos consigam, de fato, desenvolver aquela habilidade, né, que está em jogo ali. Então, aqui no caso, a gente vai mostrar para vocês uma das aulas que são parte dessa sequência, desse grupo de 5 aulas. Importante, no nosso caso, embora seja uma sequência, as aulas também funcionam individualmente aqui no caso de matemática, tá? As aulas têm começo, meio e fim. Então, se um professor achar que ele já passou por esse assunto, a turma dele talvez já não precise dessas 5 aulas, ele pode eleger qual delas que faz mais sentido, que vai colaborar mais com o trabalho dele e fazer só uma aula ou só 2 aulas daquele grupo de 5 que estão ali. E no caso de matemática, nós temos grupos de 5 e de 10 aulas. E isso varia nos outros componentes. Em língua portuguesa, por exemplo,
a gente tem sequências que são de 15 aulas e que trabalham um gênero textual ao longo dessas 15 aulas. No caso de língua portuguesa, embora as aulas tenham começo, meio e fim, é mais difícil desmembrá-las, porque você está no meio de um trabalho de um gênero, né, a respeito de um gênero. Mas, dependendo do que o professor já fez, talvez ele precise só de uma aula que é focada na produção textual ou na revisão, e aí ele pode pensar uma aula que está no meio de uma sequência nossa também. Bom, então, voltando aqui para a matemática. Dentro dessa linha, dessa habilidade de álgebra, a gente vai, que é do segundo ano, né? A gente vai olhar, então, uma das aulas, se não me engano, essa primeira aula que está aqui, que é de padrões em sequências de figuras, que tem a ver com a primeira habilidade que está aqui, que é descrever um padrão, regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas. Pode passar para o próximo, Ká, por favor. Então, quando a gente vai lá no nosso site e abre o plano, a gente tem toda a informação, primeiro, de quem foram os autores do plano, mas também de qual é a habilidade da base que está contemplada nesse plano. E aí, entrando no plano, a gente vai ter todas as atividades que são propostas para o professor fazer ligadas a essa habilidade. Pode passar, Ká. Então, essa daqui já é uma atividade de introdução, de aquecimento, que é realizada ali dentro do plano. Cada aula tem um objetivo e a habilidade, no caso dessa daqui, por exemplo, ela não vai ser esgotada nessa aula. A habilidade ela vai sendo trabalhada, fatiada ao longo das aulas, porque você não adquire uma habilidade complexa em simplesmente 50 minutos de aula, e essas aulas aqui têm 50 minutos cada uma. São pensadas para 50 minutos, lógico que na mão dos professores elas acabam, e dos alunos, elas acabam às vezes durando menos tempo, mas na maior parte das vezes uma aula se desdobra em várias ideias que vão sendo trabalhadas às vezes ao longo da semana toda, né? Dependendo muito do contexto e dos conhecimentos prévios que os alunos trazem sobre aquele tema também. Bom, então, do escopo sequência, a gente chega aqui até uma aula concreta que está no nosso site, que seria uma aula que o professor de vocês vai dar normalmente na sala de aula dele e que agora ele vai passar, durante esse período, está fazendo remotamente, né? Pode passar, Cá. Então, olhando para essa, a gente olhou para a planilha de matemática, né, que foi a primeira. Eu vou ainda mostrar as outras para vocês terem uma ideia delas, mas eu queria que vocês já pensassem, assim, vocês que trabalham em secretarias de educação, que trabalham em escolas, que trabalham em outras organizações, como vocês consideram que documentos como esses podem ser utilizados pelas secretarias de educação ou também pelas escolas e organizações em que vocês atuam, né? Então, eu queria que vocês escrevessem para a gente aí no chat que ideias que vocês estão imaginando. Depois eu vou compartilhar também as ideias que nós tivemos. Então, não sei se já tem alguma dúvida, Carlos, se a gente pode seguir para as planilhas dos outros componentes. Ana, chegaram duas perguntas aqui do pessoal perguntando por que a gente não tem planilha de arte e educação física, e é uma dúvida que sempre aparece para a gente, então acho importante respondê-la. Sim, super importante. A gente começou esse projeto em 2017, quando as discussões da base ainda estavam em curso, e a arte e educação física ainda não estavam totalmente definidas como elas iam ficar, então elas não entraram no escopo do projeto. E a gente teve financiadores para esse projeto, então nesse escopo inicial do projeto, esses dois componentes não estavam contemplados. A gente continua buscando recursos para poder fazer o trabalho de arte e educação física também, mas ainda não fizemos. Então, se a gente for fazer, né, se a gente conseguir fazer, que a gente espera conseguir em breve, para esses dois, aí a gente vai ter também o escopo sequência de arte, de educação física e os planos de aula dos dois. Mas, infelizmente, não chegamos ainda a esses componentes. Tem mais alguma dúvida, Carla? Só essa. Desculpa, eu estava com o microfone mutado. Por enquanto é só essa mesmo. Agora a gente deve receber nos próximos minutos as respostas a essa pergunta que você fez. Tá ótimo. Enquanto ainda não chegou nada.
Então, eu vou passar pelas outras planilhas rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Elas estão bem pequenas aqui na tela, mas vocês vão ter os links delas todas. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia do todo, tá? E para a gente ir dando e repassando alguns dos detalhes que cada uma delas tem. Pode passar então, Cá, por favor. Então, língua portuguesa. Como eu disse, língua portuguesa tem mais aulas com indicação de seleção do que cabe no período, do que caberia em um bimestre, e tem um texto de justificativa da Mazé Nóbrega, que trabalhou com a gente, que ela explica, dá sugestões de como fazer a seleção das aulas que vão ser trabalhadas com base nas características da turma. Então, vocês também vão, ao acessar a planilha, também vão poder acessar esse texto dela para fazer as escolhas de vocês. Em língua portuguesa, há muito mais habilidades do que em matemática, e as habilidades são combinadas dentro das nossas sequências. Então, a gente trabalha em conjuntos de 15 aulas, a maior parte das aulas estão organizadas em sequências de 15 aulas, e aí dentro dessa sequência, a gente combina várias habilidades que vão sendo atendidas nas várias aulas que a gente tem. Pode passar para a próxima, por favor, Cá. Bom, ciências, história e geografia, que são as três que a gente vai, eu acho que vai mostrar na sequência, elas têm características semelhantes, assim, à organização das planilhas. Em ciências, os nossos planos todos, eles têm uma parte que chama mão na massa, que é a parte central de cada aula, então, vocês também podem se inspirar sobre como fazer atividades em que o aluno faz investigações, e várias delas a gente já viu que funcionam bem, sendo realizadas em casa, ou precisam de pequenas adaptações para serem realizadas em casa, porque a gente sempre propõe atividades que não precisem de grandes recursos tecnológicos ou não precisem de grandes investimentos. Então, também é fácil adaptar essas aulas para o uso à distância. E aí, novamente, sempre ali do lado direito, naquela parte mais com os títulos das colunas alaranjados, vocês vão ter a seleção feita pelo assessor, a sugestão de seleção, a sugestão de ordem das aulas, quando é possível, e a justificativa dos assessores para cada uma dessas escolhas feitas. Pode passar, Cá. Em História e Geografia, tem uma peculiaridade que as assessoras também trabalharam em conjunto, então elas também foram fazendo indicações que se combinam, assim, principalmente nos anos iniciais, quando esses dois componentes acabam muitas vezes sendo trabalhados na mesma aula, né? Então, nas justificativas delas e nas escolhas que elas fizeram, também foram pensando, bom, se essa habilidade tem a ver com história e geografia, talvez ela possa ser trabalhada, já que a gente está com menos tempo, ser trabalhada de maneira conjunta pelo professor, porque ele vai, em pouco tempo, conseguir ter um resultado melhor aí, atingir uma parte maior do currículo, né? Pode passar, Cá. Por favor. Geografia, na mesma linha. Pode ir para a próxima. Inglês, inglês, assim como língua portuguesa, são sequências menores, mas também, na maioria delas, com a combinação de várias habilidades. Os planos de aula de inglês, eles já usam muito recurso na internet, e eles, lembrando, né, são do 6º ao 9º ano apenas, porque é a faixa que está na base nacional, né, a base considera inglês só no 6º ao 9º ano, e a gente utilizou nos planos, a gente tentou dar boas referências de conteúdos falados em inglês, né, e originais, autênticos de inglês, que pudessem ser usados pelo professor na sala de aula. Então, tem muitos links, muitas sugestões de áudio, de vídeo, que o professor agora também tem a oportunidade de indicar que seus alunos acessem à distância. Então, tem toda a priorização feita também do lado direito, as sugestões que foram feitas pela Sandra, de quais habilidades, quais unidades trabalhar prioritariamente nesse período de isolamento. E, por fim, tem a planilha de educação infantil, que, como eu disse, os comentários feitos pela Bia Ferraz, né, que estão ali também nas colunas da direita, são muito na linha de como o professor pode orientar os pais a adaptar essas atividades em casa.
São vários campos de experiências e vários objetivos de desenvolvimento e aprendizagem combinados em cada conjunto de planos de atividade de educação infantil. Isso porque, por exemplo, tem objetivos ligados a, vamos supor, a higiene, outro objetivo ligado à alimentação, e outro objetivo ligado à atitude, à oralidade da criança. E essas 3 coisas podem ser combinadas numa mesma atividade que você vai realizar. Então, no momento da refeição, você vai trabalhar a oralidade da criança e você vai fazer orientações e conversas que têm a ver com a higiene dela também. Os planos de educação infantil olham para a criança como um ser potente, como um ser que é também responsável pelo próprio desenvolvimento, que tem muito a nos dizer e a nos mostrar e a nos surpreender. Então, essa premissa está bem importante e tenho certeza que também pode ajudar bastante os pais que nesse momento estão querendo apoiar os seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos enquanto eles não estão na escola, né? E aí a gente tem, então, no caso de educação infantil, a priorização muito pensada para o que funciona em casa com crianças pequenas, sem todo o ambiente e aparato da escola. Pode passar, Cá, por favor. Bom, então, voltando, queria saber um pouco do que vocês disseram. O que vocês consideram que as secretarias, como vocês consideram que as secretarias podem utilizar documentos como essas planilhas ou até outros documentos que eventualmente vocês pensaram que podem ser úteis nesse momento, né? Então, acho que a Cá vai compartilhar um pouco, né, Cá? Vou trazer aqui os comentários que a gente recebeu, acho que são comentários super interessantes, que alguns foram mapeados pela gente, a Ana vai comentar um pouquinho sobre eles também depois, e outros que trazem um passo além até do que a gente pensou para as planilhas. Vou começar aqui com o comentário da Camila Polo, ela falou que certamente pode colaborar para nos ajudar a selecionar os conteúdos mais importantes com a redução inevitável do número de aulas. Então, de fato, pensando nesse momento que a gente vai ter uma carga reduzida. A Helenice, ela falou sobre formação de professores e como subsídio aos professores. A Terezinha Klein Moreira foi no mesmo sentido, e ela falou que as secretarias podem fazer capacitação das equipes, de forma que seus profissionais façam um trabalho interdisciplinar, cruzando as planilhas de áreas diferentes. Então, trouxe aí também uma nova perspectiva de uso das planilhas. Uhum. A Maria do Perpétuo Socorro falou que elas servem como orientação para o nosso trabalho, imagino que seja para o trabalho das redes, que precisamos conhecer as planilhas, analisá-las e adequá-las à nossa realidade. Também a Elisa Vilauta, que foi nossa autora de planos de aula, ela também trouxe uma abordagem aqui bem interessante, que é pensando nas planilhas que elas podem auxiliar na visualização da progressão das habilidades dentro do componente curricular e dos anos. A Kimberly Pires falou sobre o fato de que as planilhas são importantes para organizar os trabalhos dos professores também. Então, a gente está até agora falando no nível de rede, e ela trouxe essa perspectiva dos professores para orientar e ajudar no processo criativo das aulas. A Maíra Tangerino, que também foi nossa autora dos planos de atividade de educação infantil, falou que esse trabalho com certeza apoiará o olhar dos professores, ela também trouxe essa abordagem pelo olhar do professor. A Sueli Verdilli, que é líder pedagógica lá da Rede de Castro, no Paraná, onde a gente faz formação, falou que vai auxiliar na reorganização do currículo, no momento em que precisamos priorizar o que a gente vai trabalhar. Acho que esses foram... o Rafi também comentou que antes de mapear as habilidades e conteúdos, é bem importante que a secretaria e as suas escolas definam o que se pretendem alcançar e atingir nesse período. O cuidado com as pessoas
para não termos abandono. Acho que esse também é um dos cuidados que a gente está preocupado e que a Ana vai abordar. E que daí o Raf continua falando que, após feito isso, as planilhas podem ajudar muito a secretaria por meio de oficinas virtuais, ajudar os professores na reflexão e definição dos conteúdos e habilidades essenciais. A Mônica Couto, que também foi autora dos planos de geografia. Eu perguntei mesmo se tinha, e tinha vários autores, né? Kátia, Elisa, Maíra, Mônica, muito bom. Exatamente. A Mônica trabalha na rede de Minas Gerais e ela trouxe um depoimento aqui que em Minas eles estão elaborando roteiros de estudos que são complementados por aulas transmitidas pela TV e que o material vai permitir escolher as melhores habilidades, escolher melhor as habilidades e inspirar na preparação e na gravação de aulas. Então, acho que a gente tem aí um recorte bastante interessante de como as pessoas estão pensando que essas planilhas, esse material podem ser utilizados. O Fernando Rangel Pinheiro, que também é de Minas, concordou com o que a Mônica trouxe, né, que o material vai nos ajudar na preparação de aulas aqui em Minas. Então, acho que tem aí um potencial aí dessas planilhas de fato, colaborarem nessa adequação que as escolas e as redes vão precisar realizar. Acho que é isso, Ana. Muito legal, muito bom, gente. Obrigada pelos comentários. Está super alinhado ao que a gente tem pensado, né? Eu falei bastante do projeto de planos de aula, mas a gente na Nova Escola também tem trabalhado muito com formação de professores, de gestores, de equipes de secretarias. Acho que vários de vocês que escreveram também, a gente reconhece os nomes e os municípios, os estados, né, como redes onde a gente tem atuado ou tem conversado sobre fazer ações de formação, e a gente tem sentido, sim, que documentos como esses podem ajudar muito na formação dos professores. Para atuar na formação dos professores, a gente tem que, sim, como o Rafi falou, né, e outras pessoas colocaram, olhar para a organização da secretaria. Então, esse documento também pode ser um documento que a secretaria usa para se comunicar melhor com os professores, para definir melhor qual vai ser esse escopo de trabalho. Então, acho que vocês já estão tendo ótimas ideias e tenho certeza que vai ser muito útil aí. A gente quer realmente que seja usado por todo mundo e peço desde já para que depois, se de fato vocês utilizarem, vocês enviem feedbacks para a gente, digam se foi útil, se deu para entender, se colaborou com os desafios, né? Voltando à nossa palavra lá do início, se colaborou com os desafios que vocês estão enfrentando nesse momento. Bom, então vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente tinha pensado. Pode passar para o próximo, Cap, por favor, que tem bastante a ver com o que vocês trouxeram, né? Então, a gente está mostrando aqui um documento, mas certamente tem outros documentos ou outros passos que são necessários para a implementação do currículo, e vocês, cada rede está num momento da implementação, então pode ser que tenham documentos que vão até mais adiante do que esse, ou que precisam perceber que tem que dar uns passos atrás, né? O que a gente tem certeza é que não basta ter o currículo para achar que ele vai ser magicamente implementado na sala de aula, e um dos passos é a definição, a construção de documentos como esses, além da formação, do apoio, da orientação e do trabalho conjunto com os professores. Para quem for usar esse documento, né? Então, é necessário cruzar esse documento com as habilidades que vocês têm no currículo local de vocês. Então, deve ter currículos que têm as habilidades que nós selecionamos, outros que não têm. Eu imagino que na construção do currículo, vocês já fizeram um cruzamento com as habilidades da base. Eu vi algumas redes que a gente acompanhou o processo, a gente viu que as redes faziam isso, né? O depara, bom, tudo que está na base está aqui ou não está. Então, resgatar isso pode ajudar agora a entender quais dessas habilidades que a gente está indicando como prioritárias estão ou não nos currículos de vocês. O documento ajuda a selecionar ou a produzir conteúdos para trabalhar em casa, então identificar aí, nossa, será que as aulas que a gente está pensando são as aulas que a gente realmente deveria fazer nesse período? Identificar a ordem em que as habilidades podem ser trabalhadas, isso em alguns componentes a gente tem.
Avaliar na educação infantil, como eu já disse, o que é mais adaptável para casa, então fazer esse exercício de pensar o que funciona em casa ou não. Para quem quiser se inspirar nos nossos planos de aula e planos de atividade, o documento ajuda a encontrar eles lá dentro do nosso site, né? Já tem o link de cada aula, e também ajuda a priorizar os assuntos para a volta às aulas, né? Então, a gente tem tanto uma seleção que ajuda a priorizar esse momento em que estamos todos à distância e que o trabalho fica um pouco mais desafiador por ser diferente do que a gente tinha planejado inicialmente, então talvez a gente não consiga dar conta de todas as aulas que a gente tinha previsto fazer presencialmente, mas também ajuda a gente a pensar, então, o que é prioritário quando a gente voltar às aulas aqui, eu estou chamando de volta às aulas um momento de retorno ao presencial, né? Quando a gente volta para o presencial, o que a gente precisa garantir que esse aluno, por exemplo, que está hoje no 4º ano, termine o ano sabendo, para que ele dê conta dos outros temas que vão ser trabalhados nos próximos anos, né? E aí, como a Elisa, acho, levantou, e outras pessoas também colocaram, as planilhas ajudam a ver todas as habilidades em todos os anos. Então, você também tem condições de pensar, até pela justificativa das consultoras, que elas passam bastante por isso, de pensar que temas que são essenciais, que aprendizados que são essenciais para o aluno que vai, lógico, todos eles, continuar na escolaridade nos próximos anos. Pode passar, Cá, por favor. A gente listou também alguns pontos de atenção, então a nossa visão é de que essas aulas que estão sendo realizadas à distância agora, provavelmente elas vão ter que ser consideradas como complementares, não vai dar para a gente considerar que a aula foi simplesmente dada, porque parte dos alunos vão conseguir fazer, parte talvez não consiga, e parte talvez consiga fazer, mas não chegue no nível de compreensão sozinho que ele conseguiria chegar com o acompanhamento do professor em sala de aula. Então, quando a gente voltar para o presencial, o professor vai ter um trabalho grande de retomar tudo que foi dito, de diagnosticar quem de fato captou tudo que estava nas aulas à distância ou não, e de replanejar o que sobra do ano, né? Então, bom, vamos ter, pensando aí, vamos ter mais 6 meses de aulas presenciais, nossa, o que eu faço nesses 6 meses? Ou num cenário pior, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Vou ter só 3 meses, o que eu garanto nesses 3 meses do ano, o que eu retomo para que o aluno chegue no próximo ano com aprendizagens que são essenciais para ele continuar. Então, essa prioridade vale para agora e vale para depois também. A gente acha muito importante reforçar que tudo que está na base continua sendo essencial. E a gente não quer que essa sugestão de priorização, a gente não acha possível que essa sugestão de priorização seja considerada um novo currículo, um currículo menor. Então, a gente precisa continuar olhando para todas as linhas do escopo sequência, para todas as habilidades e objetivos da base. É por isso que a gente está compartilhando o arquivo completo com vocês também. E também, assim, quem ainda não conhece, né, tem outros estudos, um deles é o mapa de focos do Instituto Reúna, que olha para os desafios de defasagem causados pela base, pelos novos currículos, uma vez que eles são implementados ao mesmo tempo em todos os anos, né? Então, um aluno que hoje está no 6º ano, ele não teve do 1º ao 5º um estudo, um aprendizado alinhado à base, ele tinha outros currículos, então ele vai chegar no 6º ano, talvez precisando recuperar, retomar, ou entender coisas que foram deixadas lá para trás. Então, outros estudos também são complementares ao nosso, um deles que a gente tem acompanhado, que está saindo do forno, é o mapa de focos do Instituto Reúna, que vale não só para esse ano, mas para sempre, né, para identificar as defasagens, os desafios que a gente tem ligados à defasagem, independentemente de coronavírus e do contexto que a gente está vivendo esse ano. Não sei se tem outras dúvidas que a gente possa conversar um pouco mais, como é que estamos? Oi, Ana. A Eliana Causa, ela mandou a seguinte pergunta: fico preocupada com relação à priorização dos assuntos, pois ainda não sabemos quando voltaremos. Portanto, essa prioridade não será determinada a partir do tempo que teremos após a pandemia? Com certeza. A gente fez aqui um exercício, como eu disse, de indicar o que caberia em um bimestre, né? O que poderia ser priorizado em um bimestre.
E se a gente pensar em um bimestre, a gente está dizendo, bom, é um bimestre que a gente vai trabalhar agora, espalhado por aulas à distância, e que depois a gente vai retomar na volta presencial das aulas. Dependendo do contexto, e eu imagino que cada rede vai ter um contexto, outras seleções e outras priorizações vão ter que ser feitas. Não só pelo contexto de quanto tempo vai durar o isolamento social e quanto tempo a gente vai ter, como é que vai ficar o restante do ano letivo, mas também pelo contexto local, né? Pode ter habilidades que são muito importantes para quem está, por exemplo, no interior de São Paulo e que a gente não considerou na nossa priorização, porque elas não são tão importantes para quem, olhando para o cenário do Brasil todo, que é o cenário que a gente olha, um cenário um pouco mais genérico do que o olhar que vocês têm, né? A gente não trabalha com uma turma específica como vocês. Então, acho que com certeza tem inúmeras adaptações possíveis, e é por isso que a gente optou por fornecer a planilha inteira, para que vocês possam ver não só o que a gente está sugerindo que seja selecionado, mas todas as habilidades, todas as aulas que cabem em cada um desses anos. E também com relação ao isolamento social, né? Aqui em São Paulo, né? Nós estamos aqui, que é a cidade que tem maior número de casos. Então, aqui é uma tendência de que a suspensão das aulas ou que as aulas à distância durem por mais tempo do que talvez em municípios menores que conseguiram se proteger mais e que talvez possam retomar as aulas no formato mais usual, mais rapidamente do que a gente vai conseguir aqui. Então, são inúmeros fatores a serem considerados mesmo. Eu vou aproveitar para reforçar uma mensagem aqui de que todas as nossas planilhas vão ser compartilhadas com vocês por e-mail. Então, se você fez a inscrição para participar hoje do webinar, você vai receber todos os links, a gravação, então, da nossa conversa, deste webinar, e a apresentação que está sendo feita aqui com os slides. Então, se você fez a inscrição, você já vai receber isso no e-mail. Se você não fez, o link para inscrição está no chat aqui do YouTube, e dessa forma você vai conseguir receber tudo. Ana, tem uma pergunta aqui da Marlene Lozano, perguntando sobre a questão dos alunos com deficiência, né? Como que a gente tem olhado para isso a partir desse trabalho? A gente, como eu disse, trabalha nos planos de aula com uma sala de aula que é genérica, né? A gente não está trabalhando com uma sala específica. Então, a gente não consegue atender nos planos a todas as especificidades. Mas os planos, primeiro, eles têm indicações de como o professor pode atuar diante da heterogeneidade da turma. Então, em alguma medida, o professor tem ali num plano de aula, algumas opções de como seguir. Isso dentro do plano de aula, né? Então, o professor, não só para os alunos com deficiência, mas para a turma dele que é heterogênea, ele pode fazer determinadas atividades com uma parte da turma e diversificar para outra parte da turma. Com relação à questão dos alunos com deficiência, a gente tem também se preocupado bastante na nova escola, e hoje de manhã, por acaso, estava numa reunião sobre isso, e a gente está pensando em como fornecer apoio para os professores, para as famílias, né, que estão em casa, porque a gente sabe que o trabalho com os alunos com deficiência é resultado em vários casos, é resultado de uma rede de apoio, né? Então, a gente precisa entender como essa rede pode agir nesse momento, respeitando o contexto de cada família, porque a família que vai fazer, em muitos casos, com que chegue às crianças. Então, a gente está até buscando boas práticas para poder compartilhar, buscando bons exemplos para levar para dentro do site da Nova Escola, do Nova Escola Box, né, dos nossos outros produtos, e para poder dar sugestões para que a inclusão das crianças com deficiência não seja negligenciada nesse momento. Acho que é importante a gente manter as conquistas que a gente tem tido, né, nos últimos anos em relação à inclusão, que são muitas, mas respeitar também o espaço e a condição de cada família, porque essa rede de apoio, de alguma maneira, parte da rede consegue
entrar em casa, mas entrar à distância, né, em casa, mas depende muito de cada criança, de cada aluno e do acesso que ele tem a ferramentas digitais e também da possibilidade de comunicação que cada criança tem de acordo com a deficiência que ela possui. A gente sabe que os pais costumam ser, no caso, em todas as crianças, mas também no caso das crianças com deficiência, eles costumam ser quem faz a amarração de toda essa rede de apoio, então, provavelmente, eles vão conseguir também ajudar no acionamento. E é importante que os profissionais de atendimento especializado, né, também atuem nesse momento em parceria com os professores, como eles já fazem no dia a dia da escola, tentando encontrar alternativas que funcionam para esse período. Tem muitas ferramentas digitais que ajudam na inclusão, por exemplo, leitor de tela para as crianças que não enxergam e outras várias possibilidades e ajustes que podem ser feitos nos equipamentos, que talvez colaborem para que essas crianças tenham acesso também às mesmas aulas que as outras terão. Ana Eliane Zanin, que foi mentora dos nossos planos de matemática, ela falou que os guias de intervenção dos planos podem ajudar nisso. Como que você acha que pode apoiar? Sim, em matemática, a gente tem guias de intervenção que tratam de momentos críticos da aula e explicam como que o professor pode atuar nesses momentos, levando em conta a diversidade da turma. Então, os guias de intervenção, eles indicam que tipo de dúvida que o aluno pode ter, que tipo de equívoco que um aluno pode cometer, olhando para esse equívoco como algo que contribui para o aprendizado da turma toda. Então, como eu falei, dentro dos planos tem várias sugestões de como usar, de como trabalhar diante da heterogeneidade da turma, né? Nos planos de matemática, isso está bem forte nos guias de intervenção, mas também nas atividades propostas, que tem atividades, inclusive, pensando naquele aluno que que se destaca, que tem mais facilidade, que aprende, faz mais rápido as atividades de matemática, né? Olhando também para o ritmo dos alunos. E nos outros planos, nos outros componentes, a gente tem isso também dividido ali, espalhado dentro das aulas, para que os professores possam encontrar alternativas. Perfeito. E chegou mais uma pergunta aqui da Silvana Bispo. E daí, Ana, eu acho que ela é uma pergunta que vai ajudar a gente a resumir o que você trouxe até agora sobre as planilhas. Ela pergunta, de acordo com a BNCC, temos vários eixos a serem trabalhados. Como selecionar esses eixos ou a quantidade de habilidades de cada eixo, considerando o número limitado de aulas que teremos neste momento? Ela se refere especificamente à língua inglesa, mas eu acho que acaba valendo para todos os componentes. Sim. Na nossa análise, na nossa seleção, a gente procurou ter uma diversidade de aulas que atendessem os vários eixos, com algumas mudanças, porque o peso que os eixos recebem na base também é diferente, né? Então, falando eixos aqui como nome genérico, né? Mas em matemática, por exemplo, a gente tem lá as áreas temáticas, números, grandezas e medidas, álgebra, probabilidade estatística. Nos primeiros anos, números têm um peso maior, tem mais habilidades voltadas para números do que para as outras áreas temáticas. Então, é natural que você selecione mais aulas de números do que das outras. E isso vai mudando muito de componente para componente, mas isso, repito, é a nossa seleção, que trabalha com uma turma genérica, olhando para o Brasil todo. O que eu acho é que cada rede e cada escola, e em alguma medida cada professor também, porque pode ter professores que eles mesmos estejam fazendo essa seleção, vai ter que olhar para as características da sua turma. Então, se de repente, no primeiro bimestre, né, acho que a professora é de inglês que fez a pergunta, né, a pessoa é de inglês. Então, se no bimestre, enquanto a gente estava com aulas presenciais, ela trabalhou muito a questão da oralidade com a turma, nesse bimestre, nas aulas à distância, talvez ela possa priorizar um pouco mais os outros eixos para que a turma consiga passar pelas várias habilidades que estão previstas aí para o trabalho de inglês. Ou aliar, porque a gente também, nos nossos planos, nem sempre a gente trabalha
os eixos separadamente. Em várias unidades, a gente combina eixos, né? Então, também tem sequências que permitem ter um trabalho um pouco mais geral, trabalhando numa sequência de aulas que combina esses vários eixos. Então, a gente tem a nossa sugestão de como fazer isso, mas vocês também podem adaptar de acordo com o que já foi trabalhado e com as características aí de cada região em que vocês estão. Ótimo. E a gente recebeu um comentário aqui da Solange Gomes, ela falou que acredita que as secretarias podem adotar essa planilha e mostrar aos professores o que é possível otimizar no planejamento em tempos de coronavírus, e que a planilha está muito bem organizada. E a Suri Borges também falou que é importante, que ela acha super válido já ir pensando sobre as possibilidades para o ano que vem e o que já é possível priorizar. Então, acho que complementam aí o que a gente está trazendo. Sim, com certeza. A gente está falando muito do momento atual e do próximo semestre, mas essa situação vai ter um impacto nos próximos anos da vida dessas crianças, né? Da vida escolar dessas crianças. Então, o ano que vem, de fato, vai ser um ano bem crítico, assim, que a gente não vai poder ignorar o que todas essas turmas passaram nesse ano, né? Então, o diagnóstico que tem que ser feito, um diagnóstico pesado que todo mundo precisa fazer quando voltar para as aulas presenciais, também tem que ser feito no início do ano que vem, para entender o que ficou de tudo desse ano conturbado, né? A gente falou em algum momento também sobre combate à evasão, não lembro bem em que comentário que veio, mas é outro tema de atenção, né? Então, como que, pensando especialmente no Fundo 2 e no ensino médio, que são as etapas que a gente sabe que acontece o maior índice de evasão, né, de abandono das escolas também, como é que estão esses jovens? Eles continuam conectados à escola? Eles continuam, de alguma maneira, se preparando para a volta? Eles vão estar quando as aulas voltarem, né? As famílias estão todas enfrentando inúmeros desafios, inclusive financeiros, e aí a gente vai ver como é que fica o cenário do Brasil depois do isolamento social. Então, também, em alguns casos, priorizar habilidades no Fundo 2, por exemplo, que é uma área que a gente que tem nos nossos planos e nas nossas planilhas, né? Priorizar habilidades que se conectem mais aos estudantes nesse momento, para que eles queiram se engajar, queiram participar das aulas, façam projetos de investigação enquanto estão em casa, enfim, troquem entre si os aprendizados que estão acontecendo, pode ser uma estratégia boa numa comunidade que tem um risco alto de evasão e que quer manter os alunos bem próximos e engajados para o retorno às aulas. Então, tem inúmeras características aí para serem consideradas. A gente, nos nossos programas de formação, tem pensado em situações de formação para esse momento à distância, então, como apoiar os professores enquanto eles estão trabalhando, desde como aprender a utilizar ferramentas, né, no caso dos professores que não têm familiaridade ou não estavam pensando em fazer atividades à distância, que é a maioria, né, nós estávamos preparados para outro cenário, então, pensando em formações para esse período agora, pensando em como se organizar para a volta, então, como a gente traz professores e alunos para a volta, o que a gente prioriza nessa volta, e a gente também tem programas que a gente já está planejando de como apoiar o início do ano que vem e o planejamento do ano que vem, né? O que fica sendo esse novo ano? E aí acho que ainda tem um tanto de coisa para acontecer nos próximos meses, para que a gente possa traçar um cenário melhor do que vai ser o ano letivo do ano que vem, mas a gente também já está se preparando para isso. Muito bom. Então, vou continuar aqui na nossa apresentação. Tá ótimo. Acho que é bacana a gente compartilhar com vocês todas as iniciativas que a Nova Escola tem desenvolvido nesse período em que estamos em isolamento social. A gente criou, então, um conjunto de ações, que é o Nova Escola em Casa, e que a gente tem olhado, então, para várias maneiras de apoiar as escolas e os professores. Então, a gente tem conteúdos que a gente chama de Nova Escola Box, que são conteúdos bastante voltados para a prática dos professores e que traz
ferramental, que traz dicas bastante concretas de como usar as ferramentas digitais e que tipo de aulas preparar para esse momento. Então, esse tipo de conteúdo vocês vão encontrar no Nova Escola Box. Além disso, tem os planos de aula, como a gente já falou bastante dos planos de aula hoje, mas a gente fez uma adaptação. Metade dos planos de aula que a gente tem publicado, dos 6.000, eu estou falando de 3.000 planos, que já sofreram algum tipo de sugestão que os autores trouxeram para que esses planos sejam trabalhados à distância pelos professores com os alunos. Então, tem uma indicaçãozinha em cada plano, se ele foi ou não adaptado para esse período de corona, e daí vocês já conseguem identificar e utilizar esses planos aí no trabalho remoto. Além disso, a gente está produzindo uma série de cursos online, até em parceria com o Facebook, que tem nos ajudado aí na disseminação também desses cursos, para ajudar os professores a entender as ferramentas digitais. A gente tem olhado bastante para as ferramentas do Google, então como usar Google Docs, como usar o Hangout, mas também para outras experiências e outras práticas de escolas em que o diretor criou grupo de WhatsApp com os alunos, com as famílias. A gente trouxe bastante relatos para esses cursos online de experiências que têm dado certo em escolas públicas, principalmente, para que a gente consiga aí disseminar esses bons exemplos. Enfim, então, tem o Nova Escola em Casa, ele contempla todas essas iniciativas, e além do próprio conteúdo que a gente alimenta o site constantemente com reportagens, com matérias que têm olhado para esse momento e que tem como intuito, como eu já falei, apoiar principalmente escolas e professores ao longo desse trabalho, né? Então, a gente tem feito aí um esforço coletivo de todas as áreas da Nova Escola para juntos a gente criar esses materiais e esses recursos para ajudar a gente a enfrentar esse desafio e esse cenário bastante único que a gente vem enfrentando. E essa planilha é mais uma das ferramentas que a gente tem trazido. Gente, antes da gente finalizar, eu vou conferir aqui se não tem nenhuma pergunta que eu deixei passar. Eu acho que a gente respondeu as principais questões que apareceram aqui no chat para a gente. Tem bastante gente agradecendo o apoio, parabenizando pela iniciativa, mas agora, antes que a gente termine, antes que vocês vão embora, eu vou pedir, por favor, para vocês responderem essa avaliação. Ela é uma avaliação super curtinha, vocês podem acessá-la tanto com esse link que está aí na tela, quanto pelo QR Code, que vocês podem apontar o celular com a câmera e ele vai abrir o link, para que vocês comentem com a gente, não só sobre como foi a experiência desse webinar, mas como que a gente poderia continuar apoiando vocês. A gente quer ouvi-los muito para que a gente consiga pensar nas nossas próximas ações e continuar com esse trabalho de garantir que pelo menos seja minimizada as dificuldades que a gente tem enfrentado. Acho que surgiu... Como o Jorge Insight tem perguntado como a gente tem recebido feedbacks de gestores, professores e estudantes. A gente tem feito muitos momentos como esse, Jorge, em que a gente tem conversado com o pessoal de rede, com gestores. Nos nossos cursos também a gente sempre abre esses canais, então a gente recebe muitos comentários por lá. E também todo o site da Nova Escola está aberto para a gente receber comentários, então fiquem à vontade de ir mandando para a gente qualquer sugestão que vocês queiram deixar. O chat aqui ainda está disponível e aberto para vocês tirarem dúvidas e também para que vocês comentem coisas que têm acontecido de bacana na rede de vocês, nas escolas de vocês, boas iniciativas. Assim a gente consegue ter uma visibilidade também e consegue ajudar a disseminar essas boas práticas. Então, é isso, gente. Eu vou pedir para que vocês respondam a esse formulário, ele é bem curtinho mesmo. Vou agradecer muitíssimo a participação de todos vocês,
a gente teve uma ótima participação, tanto em número de pessoas que assistiram ao nosso webinar, como no chat, muita gente comentando, fazendo perguntas, e volto a dizer que as planilhas, a apresentação e a gravação desse webinar vão ser encaminhadas diretamente no e-mail que vocês fizeram a inscrição para esse webinar. Então, todo mundo vai receber esse material nos próximos instantes já, para ninguém esquecer deles, para estar todo mundo com as informações bem frescas na cabeça. Então, daqui a pouco a gente encaminha para vocês. E quem não fez a inscrição no webinar, o link para inscrição está aqui no chat. Ana, estou aqui recebendo um monte de parabéns, então vou compartilhar um pouquinho. A Lena colocou parabéns pelo trabalho tão bem estruturado, ajudará muito na qualificação dos trabalhos neste momento e muito mais. Maria Costa, excelente, obrigada pelo apoio. Com certeza o material será muito utilizado pela rede de Campos do Jordão. Zilmar Teixeira, que é da rede de Aquirás, obrigada, o material é ótimo e nos subsidia muito no planejamento nesse momento excepcional que estamos vivenciando na educação. Maria do Perpétuo Socorro, obrigada pela oportunidade de participar. Madaviton Ferreira, parabéns pela iniciativa, muito bom o webinar. Então, vou deixar aí com você a fala, Ana, antes da gente finalizar. Muito obrigada, Ká. Quero também agradecer todo mundo, agradecer a equipe de secretarias que estão aqui com a gente, aos diretores, coordenadores pedagógicos, professores, aos nossos parceiros que também vieram acompanhar, outras organizações que apoiam o trabalho por uma educação de qualidade no Brasil, a outras fundações que atuam como nós. Então, foi muito, muito bom passar esse início de tarde aqui com vocês. É bom que a gente se sente junto, né, nesse momento que estamos todos à distância, e acho que esse é o espírito da educação mesmo, da educação no Brasil, né, a gente faz todo mundo muito junto, assim, muito pensando e atuando pelo melhor. Queria reforçar uma coisa que a Karina disse já, que nós somos caçadores de boas práticas, assim, então, contem para a gente o que vocês estão fazendo, contem para a gente não só boas práticas, mas também desafios, para que a gente consiga nos nossos sites, nos nossos cursos, nos nossos novos planos de aula, nas nossas formações, para que a gente consiga conectar os desafios às boas soluções encontradas, que é isso que a gente faz o tempo todo na Nova Escola. Então, a gente conta com vocês, tragam sugestões, tragam angústias, tragam boas práticas, para que a gente possa também colaborar para essas informações chegarem para mais pessoas no Brasil. Ana, a gente preparou aqui rapidinho um mapa que mostra de onde as pessoas que participaram do webinar, para a gente ver como a gente conseguiu chegar no Brasil inteiro. Eu vou parar de compartilhar minha tela para a Raíssa poder compartilhar esse mapa com a gente. Legal, muito bom. Nossa, que maravilha, gente, que delícia, né? Olha que legal, a gente acabou atingindo aí o Brasil praticamente inteiro, pouquinho menos da região norte, mas o pessoal da região sul, sudeste, nordeste estava em peso aqui no nosso webinar. A gente fica muito feliz, porque é uma iniciativa, a gente acredita que essas planilhas, elas podem, não só as planilhas, mas todas as outras ações que a gente vem desenvolvendo, podem aí ajudar bastante no planejamento, que todas as redes estão concentradas e trabalhando muito, muito, muito. Esses são os relatos que chegam até a gente nesse período. Então, é isso, gente. Eu vou muito deixar... Legal. Eu só queria reforçar que estamos juntos, né? Estamos todos juntos aí nesse desafio. Contem com a gente. Boa sorte, bom trabalho para todo mundo. E seguimos aí conectados. Muito obrigada. Obrigada, Ká, Raíssa, todo mundo, pelo trabalho. E aí fica projetado, enquanto está todo mundo